Esta é a história do dia, da Rádio Observador, onde falha um sistema prisional que permite fugas. Uma organização muito complexa, estamos a falar de crime organizado, com capacidade financeira. Detectámos que todos os pormenores foram pensados ao mais ínfimo detalhe. É caracterizada como uma operação complexa e extremamente bem organizada. E pode até ter sido, mas o resultado final é muito simples. 5 presos perigosos saltaram simplesmente para o outro lado da prisão de Valdejudeus, em Alcoentre, e puseram-se em liberdade, sem que ninguém tivesse dado por nada. As prisões são habitualmente uma realidade esquecida ou que a sociedade procura esquecer, mas quando há uma fuga mediática, todos os problemas voltam à superfície. E aí diz que há sobrelotação nas prisões, que há falta de meios humanos para guardar os reclusos, que há edifícios velhos e sem condições, que até há câmaras de videovigilância, mas não há olhos suficientes para as vigiar. Nos últimos 15 anos, fugiram 160 reclusos das prisões portuguesas, de acordo com as contas feitas pelo Jornal Público. O que é que falhou no caso da fuga da prisão de Valdejudeus? Ou será que falhou tudo ao mesmo tempo? Vamos conversar com Catarina Frois, professora no ISCTE da Universidade de Lisboa e autora do livro Prisões, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de terça-feira, 10 de setembro. Bem-vinda, Catarina Frois. Olá, bom dia. Estudou a fundo o sistema prisional em Portugal, tem 2 livros publicados sobre o tema, vários artigos. Falemos um pouco primeiro do contexto das prisões no nosso país. Quantas prisões temos em Portugal? Atualmente temos 49 prisões em funcionamento, estabelecimentos prisionais em funcionamento. Para uma população de quantos reclusos? Aproximadamente entre 10 e 12 mil. Sim, é uma população que vai variando, mas será esse o número indicativo? Sim. Falando desta prisão de Valdejudeus em Alcoentre, que agora está nas notícias, que tipo de prisão é esta? A prisão de Valdejudeus é uma prisão que acolhe reclusos homens condenados a penas longas, ou seja, normalmente a partir dos mais do que 7 anos de privação de liberdade e por norma também, assim, em traços gerais, podemos dizer que o tipo de crimes praticados é um tipo de crime que envolve alguma violência e portanto, já é uma população que tem características específicas, não é? Não é a única prisão em Portugal que tem estas características de ser destinada especialmente a pessoas com penas de prisões longas, mas tem essa especificidade. Falando também um bocadinho desta prisão e das questões suscitadas por este caso em específico agora desta fuga, os sindicatos afetos aos profissionais, não é, deste setor queixam-se da falta de meios humanos, tanto no que diz respeito aos guardas prisionais como aos técnicos de reinserção social, embora a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais tenha garantido que 33 guardas, que eram os que estavam ao serviço naquele momento, seriam os suficientes para aquela prisão. Na sua opinião, e falando aqui no contexto geral, há ou não falta de meios humanos nas prisões? Sim, essa falando no contexto geral, porque não posso dar uma opinião sobre se 33 guardas prisionais seriam ou não suficientes naquele estabelecimento prisional, não é? Porque isso é a própria direção da cadeia e dos serviços prisionais que fazem essa avaliação. Agora, que os estabelecimentos prisionais em Portugal têm falta de recursos humanos em termos de guardas prisionais, de técnicos de reinserção, mas podemos também falar, por exemplo, do acompanhamento médico, a nível de enfermeiros, de psicologia, portanto, desses serviços assim básicos, que é acompanhado a edifícios degradados, à sobrelotação prisional.
Portanto, isto é um problema crónico e que conflui para que sejam lugares que por vezes não são seguros nem sequer para os próprios profissionais que ali trabalham. Portanto, não é só relativamente à segurança posterior, portanto, às pessoas que estão fora da prisão e não querem que aquelas pessoas saiam, mas mesmo para a própria segurança das pessoas que ali trabalham e dos próprios reclusos e reclusas que estão lá dentro, não é? Portanto, esse é um problema de facto muito, muito evidente, e no estudo que eu fiz não houve prisão alguma que não tenham falado dessa questão. Catarina, falando também um pouco desta fuga, as autoridades dizem que foi uma fuga complexa, organizada ao pormenor. O uso de telemóveis e da internet terá ajudado a planear tudo. A sensação com que a opinião pública fica nestes casos é que entra quase qualquer coisa nas prisões portuguesas. Isso é assim? Como é que isso é possível? As prisões são, como muitos outros lugares, são espaços em que estão presentes não só as pessoas que ali trabalham, e neste caso os reclusos também, mas tem muitas pessoas que vêm do exterior, não é? Todos os dias há a entrada de pessoal de fora, não é? Podemos estar a falar de pessoal médico, podemos estar a falar de professores, podemos estar a falar dos advogados, podemos estar a falar das visitas. Portanto, isso aí também é um elemento que os próprios serviços prisionais não escondem, não é? Que existe a entrada de mais diversos objetos dentro da prisão, que alguns são apanhados, outros não são. É impossível, quase impossível controlar tudo e toda a gente, é isso? É impossível controlar tudo e toda a gente porque, por exemplo, se um advogado entrar, a mala dele é aberta, mas não é revistada. Quando eu ia fazer as entrevistas à prisão, deixava o telefone do lado de fora, levava a minha mochila com algumas coisas, é aberto, mas não é revistado ao pormenor. E, portanto, se alguém quiser fazer entrar coisas sem que seja rigorosamente vigiado, isso pode perfeitamente acontecer. Portanto, existem telemóveis na prisão e existe internet, porque todos temos internet nos nossos telefones hoje em dia, não é? E, portanto, isso aí não há... Ninguém esconde que isso existe e que é um problema, não é? Já regressamos à conversa com Catarina Frois, professora do ISCTE em Lisboa, doutorada em Antropologia e autora do livro Prisões, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Na segunda parte vamos falar sobre esta fuga de Alcoentre, as condições das prisões em Portugal e o que seria necessário fazer para melhorar o sistema prisional em Portugal. Estamos de regresso à conversa com a investigadora Catarina Frois. Falando deste caso em específico, no momento da fuga, os reclusos estavam sozinhos no pátio, uma vez que os guardas, segundo as informações, estariam na parte das visitas. Isto é algo normal, os reclusos sozinhos no pátio, não? Eu não sei muito bem o que é que significa sozinhos no pátio, não é? Ou seja... Nunca estive em nenhuma prisão onde tivesse assistido a reclusos totalmente sozinhos num pátio. Não. Embora, desculpe, também não se possa dizer, nem os guardas prisionais dizem, que estão em excesso. Ou seja, também é muito difícil um guarda prisional, por exemplo, que esteja a tomar conta de um pátio ou de uma aula onde estão 200 reclusos ao mesmo tempo, é muito difícil que uma só pessoa consiga monitorizar tudo ao mesmo tempo, não é? Mas lá está, isto também se relaciona com a falta de recursos humanos dentro da prisão, não é? Supostamente, enfim, estariam apenas a ser vigiados pelas câmaras de videovigilância e de resto, logo após a fuga, começaram a surgir essas imagens dos reclusos que fugiram. Penso também estudou esta questão, não é, da videovigilância. É de facto difícil, mesmo que se tenha câmaras em todo o lado, estar atento a tudo o que se passa, não é? Seja no pátio de uma prisão, seja a monitorizarmos
por exemplo, a Rua Augusta, uma pessoa só consegue ver algumas imagens ao mesmo tempo. Não consegue ver 50 imagens ao mesmo tempo. Estar permanentemente com atenção a todas as 150 ou 200 câmaras. Portanto, ou existem várias pessoas atribuídas ao serviço de monitorização das imagens que são recolhidas e em tempo real, não é? Ou então é quase ineficaz, não é? Em si mesmo, muitas das vezes as câmaras de vigilância são... pensa-se que são o supra-sumo do garante da segurança e não são. São aquilo para que servem. É para monitorizar, mas é preciso que esteja lá alguém a ver. Para, em caso de haver alguma coisa que seja preciso perceber de facto o que é que se está a passar, é preciso que alguém faça um zoom para se aproximar da situação, não é? Para conseguir ver em detalhe. Se isto em termos práticos não for execuível, é muito difícil que a câmara seja mais do que uma televisão, não é? A imagem que seja mais do que uma imagem de televisão, não é? Neste caso da prisão de Val dos Deus, uma das questões de que se fala também é a questão das torres de controle, não é? Que foram demolidas em 2015, nunca foram substituídas. Era algo que poderia ajudar também a prevenir situações destas ou não? Qual é a situação também de outras prisões que visitou? Já estive noutras prisões em que as torres não tinham ninguém a vigiar Existiam, mas não tinham ninguém. Sim. Não sei se num processo semelhante a este que está a descrever de Val dos Deus, em que as torres foram desativadas, não é? Por talvez ter substituído por câmaras, não é? Mas acho que é mais ou menos senso comum, não é? Que os dois sistemas deveriam existir em paralelo, não é? Que haja pessoas a monitorizar no lugar e que haja o recurso a câmaras de vigilância para conseguir dar um apoio, não é? Mas voltamos ao mesmo. Em havendo poucos recursos humanos, não é? Há uma opção, tem que se escolher. Nós vamos pôr 3 pessoas, ou 4 ou 5, a monitorizar as imagens que as câmaras recolhem, ou então vamos pôr 4 ou 5 pessoas, cada uma em sua torre. Não é? Se não tivermos pessoas nem para uma coisa nem para outra de forma eficaz, é complicado, não é? Isto também se queixavam os membros das forças de segurança sobre a videovigilância na via pública, que era tiravam-se agentes das ruas que iam para uma sala de controle monitorizar as imagens. E então aí a pergunta que faziam era: mas se houver uma pessoa na rua que esteja a ter um problema, quando grita, chama a polícia. Não há ninguém para... Sim, e depois não está lá ninguém para acudir, não é? Porque a câmara a câmara está num sítio remoto onde não conseguimos chegar e não é uma pessoa que intervenha, não é? Na sequência desta fuga têm sido várias as denúncias e críticas dos sindicatos do setor. Por exemplo, o Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais diz que esta ridícula fuga deu a conhecer apenas uma pequena parte do que é a reinserção e os serviços prisionais hoje em Portugal, que funcionam num sistema obsoleto, feudal e com práticas de reinserção completamente ineficazes. Concorda com esta afirmação, não? E o que é que poderia ser necessário fazer para reformar o sistema? Os próprios ministros e ministras da Justiça têm sempre falado da questão das prisões e os diretores gerais têm sempre falado dos problemas que existem nas prisões. Mas não muda nada, muda muito pouco, não é? Tem mudado pouco, de facto, porque, em meu entender, o que há também temos que pensar que nós, enquanto comunidade, fazemos parte de um todo, não é? E talvez quando pensamos em estabelecimentos prisionais, em pessoas que cometeram crimes e que estão condenadas, a maior parte das pessoas o que manifesta é um desinteresse
sobre o tema, o que manifesta também é uma visão mais punitiva, não é? Sobre... Mas interessa quase no sentido, desculpe, de esquecer que a realidade existe às vezes, não é? Sim, porque esta não é uma parte muito visível da realidade. Nós vamos a vários serviços públicos, não é? Todos nós vamos a uma escola, todos nós vamos a um hospital, mas poucos de nós vão para uma prisão, não é? E, portanto, a maior parte das pessoas nem sequer sabe onde é que há uma prisão por perto, não consegue identificar e também não tem interesse sobre o que é que se passa ali dentro, não é? Portanto, como eu costumo dizer, também para os próprios governantes e políticos têm dificuldade em contrariar este estado de coisas, porque se for preciso escolher entre construir um hospital ou uma escola ou uma prisão, a prisão fica sempre de fora. Se for preciso recursos humanos para um hospital, médicos, enfermeiros, técnicos, é mais importante para o conjunto da sociedade. Mas também é um erro de percepção, porque, em primeiro lugar, as pessoas que estão presas fazem parte desta nossa comunidade, não é? Em segundo lugar, é para a comunidade que vão voltar outra vez e, portanto, idealmente, da mesma forma que nós queremos ter serviços públicos que funcionem, também devíamos querer que as prisões funcionem, não é? E aquilo que, para que a prisão existe não é apenas uma justiça retributiva e punitiva, não é? Também é de reinserir, de voltar a dar condições àquelas pessoas para que durante o tempo que estão presas, haja alguma mudança, não é? Justamente para não porque vão voltar e, portanto, que voltem de certa forma mais apetrechadas para uma vida produtiva e útil, não é? E, portanto, este é um problema que tem muitas décadas e que não se ultrapassa, não é? Mas há muito para fazer por aí, não é? Obrigado, Catarina Frois. Obrigada, foi um gosto. Catarina Frois é professora no ISCTE da Universidade de Lisboa e autora do livro Prisões, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.